Shalom Adonai, paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma live sobre Conheça a Tua Nação. Nós estamos falando sobre a nação moçambicana e nós acreditamos que a nação moçambicana é uma nação muito abençoada. Tão abençoada que temos tudo a partir de um povo muito hospitaleiro. Os portugueses, quando chegavam a Moçambique, eles entraram por Inhambane, diziam terra de boa gente. Eles entraram para a cidade de Quelimane e disseram bons sinais. Uau! Estavam lá os indícios de boas coisas na nação moçambicana. Mas não te esqueças de dar o teu like, não te esqueças de compartilhar com outros moçambicanos e até, quem sabe, não moçambicanos, sobre a live Conheça a Tua Nação. Nós estamos a falar da nação moçambicana porque acreditamos que, conhecendo bem a nação moçambicana, nós vamos orar por ela com melhor entendimento e com mais graça. Não seremos aqueles que estarão lançando murros ao vento, mas estaremos atingindo alvos concretos para respostas concretas de Deus. Mas antes de irmos muito longe, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te elevamos acima de todas as coisas. Sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos que Tu estás conosco e nos tens ajudado todo este tempo. A Tua palavra em Josué 1, versículo 3 e versículo 5, diz que ninguém me resistirá todos os dias da minha vida, porque assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é comigo. E que onde a planta do meu pé pisar, esse lugar me tens dado em possessão. Estou a tomar posse da nação moçambicana, física e espiritualmente. Estou a ordenar a todo o poder das trevas para bater em retirada de volta para o abismo. Seja qual for o nível de magia, o nível de feitiçaria, o nível de satanismo, na terra moçambicana, nos ares de Moçambique, nas águas de Moçambique, nas montanhas de Moçambique, nas florestas de Moçambique, nos cemitérios, nas praças públicas, nos cruzamentos, nas palhotas, em nome de Jesus, estou a ordenar para o abismo. Abandonem esta nação agora. Seja qual for a serpente, o leão, o crocodilo, em nome de Jesus, para o abismo agora. Estou clamando pelo sangue de Jesus para gritar pela nação moçambicana. Sangue de Jesus, grita para que todas as correntes que aprisionam moçambicanos na feitiçaria, na idolatria, no homossexualismo, no lesbianismo, nas imoralidades sexuais, sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta-te, Espírito Santo, e nos dá graça nesta live. Para a honra e glória de Deus, nós oramos pedindo a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um dia muito trabalhoso, mas é um dia de grande bênção. Eu quero ler convosco a palavra de Deus que está em Isaías 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5. E assim diz a palavra do Senhor. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Voltando para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! O que a palavra de Deus nos ensina hoje é que Deus criou todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas, nele estão as coisas, dele saíram as coisas. Tudo estava nele e saiu dele para a criação. Quando nós voltamos para o assunto nação moçambicana, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos algumas coisas que nos perturbam e nos afligem.
Quando a palavra de Deus nos ensina que Deus criou todas as coisas, começamos a ter atritos com aquilo que são as crenças naturais moçambicanas. Percebe uma coisa, a maior parte do povo moçambicano veio dos Bantu. E os Bantu basicamente são panteístas. E nós estamos a falar de uma nação moçambicana que não só é panteísta, como é materialista, como é agnosticista e outras tantas negações da existência de Deus. Para os Bantu, tudo é Deus, Deus é tudo. Eu me lembro que quando eu era mais pequenina, eu cresci na cidade de Climane, mas bem pequena, até aos 7, 8 anos eu estava no distrito de Lugela, na localidade da Chama de Altaquane, e ouviam-se histórias da criação de Deus. Quando se falava da criação de Deus, se dizia que Deus veio de um rio. Meu pai do céu, eu era bem pequena, 7, 8 anos, ainda me lembro disso. Tinha um rio onde nós gostávamos de passear para tomar banho. Certa vez apareceu lá uma serpente. Me lembro que meu pai tinha um trabalhador que matou aquela serpente, pegou a serpente pela cabeça, pisou o pé e ele se mediu. A serpente era mais alta que ele. E se dizia que daquele rio veio a criação humana. Mas outras vezes também até existe isso escrito. Eu li tese de um estudante do Instituto Superior Maria Mãe de África, onde vinha lá escrito de que o povo diz que Deus veio do Monte Namuli, lá na zona do Guru e da Zambésia. Das alturas daquele monte, Deus desceu dali e a partir dali Deus criou tudo. Me escuta, o Henry Junod, no seu livro Usos e Costumes Bantu, ele escreve assim sobre a criação, sobre a natureza. Primeiro ele emprega a palavra ntumbuluco, que traduzida significa produzir-se ou acontecer, de kutumbuluka. Perceberam? Kutumbuluka. Essa palavra ntumbuluco, para que traduzido por natureza, percebe? Vem do verbo kutumbuluka, produzir-se, acontecer. Tem a ver com a criação. Dizia-se que a criação vem do Deus Rivimbi. Isso, Rivimbi, ou Kujuana, Muare. Isso tem a ver com os Xendes e com os Maluleques. Uma parte dos Tsongas, eles retinham essa informação em relação à criação. Agora me perceba uma coisa. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Os Tsongas dizem que Deus é o Rivimbi, é o Kujuana, é o mar. Os da Zambésia dizem que Deus desce do Monte Namuli. A outra parte da zona de Taquane diz que vinha daquele rio. Percebem? Deus vem exatamente de onde? Como adorar um Deus que vem de tantos lugares? Percebem os erros e os problemas que nós enfrentamos com a nação moçambicana? Por que eu estou a trazer isso aqui? Por causa da questão do fundamento. Nós falamos em vários programas do Aprender Ensinando ou Ensinar Aprendendo sobre a questão do fundamento, fundações. Ouve, a fundação tem poder para controlar,
para administrar, para orientar, para manipular e para influenciar a vida de alguém. Tudo isso a fundação faz. Todo mundo na Terra, nas famílias ou em qualquer outro lugar, assenta-se sobre algum alicerce. Ouve, não tem nada que não tenha um princípio. Quando Deus criou as coisas, Deus deu para o homem mandato cultural, mandato social, mandato religioso, para que o homem fosse um ser social. Então, um homem, primeiramente, dentro dele, tem um vazio em forma de Deus que só pode ser ocupado por Deus. Quando esse vazio não é ocupado por Deus, ele vai ficar sedento todo o tempo e vai criar vários caminhos para tentar preencher esse vazio na forma de Deus. Percebem? É por causa disso que ele começa a procurar situações e coisas para se satisfazer. Há uma sede que o homem não consegue saciar se não for em Deus. Por isso Jesus dizia: vinde a mim, eu sou a água viva. Se beberes de mim não terás mais sede. Aleluia, oh glória a Deus. E nós, por causa dessa sede, vamos atrás de várias coisas e nos demos mal com tais coisas. Esse Deus Revimbi, quem era de verdade? Quem conheceu o Deus Revimbi ao ponto de saber que Ele é o Criador? Percebam que eram coisas que os ancestrais sentavam e contavam como histórias. Eu vou dizer uma coisa. Em relação, por exemplo, ao relâmpago. O que se dizia de um relâmpago em relação à criação? Diziam que o relâmpago é uma ave que vive na montanha. Quando ela se levanta em direção à terra, o feiticeiro da aldeia, repare quem era? Era o feiticeiro da aldeia que se levantava para a montanha e dizia: olha, eu não tenho medo de ti, eu vou te abrir a barriga, eu vou te matar. E o relâmpago desaparecia. O famoso pássaro, que era o relâmpago, desaparecia. Nós hoje, pela ciência, soubemos o que é um relâmpago. Embora, escuta bem, através da feitiçaria se produzem relâmpagos. Eu conheço 2 feiticeiros que se desafiaram através de relâmpagos. Um estava na Catembe, o outro estava no bairro ferroviário. Um sentiu, alguma coisa não está bem. Recolheu os filhos para dentro de casa. Ele entrou na palhota. Quando a trovoada veio para destruir a casa dele, ele encaixou a trovoada e disse: oh, querias brincar comigo porque achas que eu sou menos forte do que tu? Devolveu a trovoada. Percebem? E começou esse jogo. Manda a trovoada para lá, manda a trovoada para lá. Dá para perceber que determinadas trovoadas são feitiçaria. Mas para os nossos ancestrais, né? Era um pássaro. Então, há fundamentos que precisamos perceber e conhecer. Me escuta. As fundações nos transportam e nos conduzem como elas querem, à velocidade que elas querem. Se tu és conduzido pelo fundamento, tu precisas de saber a que velocidade esse fundamento te está a guiar. Altas velocidades criam acidentes na caminhada.
E quando é que nós podemos perceber que o fundamento está nos a conduzir a alta velocidade? Algo muito perigoso quando nós aceitamos Jesus. Percebem? Estamos a contrariar o fundamento. Porque o nosso fundamento tem um Deus a quem nós clamamos, a quem nós veneramos, a quem nós adoramos, em quem nós confiamos. Esse Deus não vai deixar com facilidade que eu saia dele, que eu o abandone. Começam as lutas do cristão aí. E esse cristão tem que saber que não vai evoluir até que ele se desfaça desse fundamento. Ouve, o fundamento não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se lidar com ela. É alguma coisa bem alicerçada. Bem alicerçada. Quando o fundamento está lá, dificilmente as pessoas poderão sair dele. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vivendo numa casa, cheguei lá e vi um buraco. E eu perguntei, mas este buraco, o que aconteceu? Disseram, sabes, quando explodiu o paiol, tem um engenho que caiu aqui, só não arrebentou. Ele bateu e voltou a sair. Porque este fundamento é feito de betão armado. Glória a Deus. Eu olhei para aquela situação e disse, puxa, é assim como muitos fundamentos na nossa família estão. Difíceis de serem quebrados. Desculpa. Difíceis de serem quebrados. Não serão destruídos se nós não fizermos o que é correto. Quem eram os deuses que se buscavam naquela altura? Revimbe, Cujuana, Moare. Ouve, quando nós falamos da genealogia de Moçambique, segundo Jorge Forgás, nós percebemos que a maior parte dos moçambicanos, entre parênteses, vieram do Algarve, Faro, Goa, Índia. Percebem? Agora, quando estas pessoas estão a vir para Moçambique, estão vindo com suas culturas, estão vindo com suas religiões, estão vindo até com seus demônios. Quem vem num espírito de colonização já não vem num espírito de Deus, porque Deus não é colonizador, nem encoraja ninguém a colonizar o outro. Percebes? Então já está vindo num espírito que não é bom. Agora, que espírito é esse que vem com ideias colonizadoras? Vai fazer o quê? Vai te escravizar. Agora, se você tem um fundamento da morte, da escravatura, qualquer tipo de fundamento negativo, você precisa sair de lá. Você precisa sair disso. Eu vou te dar meu exemplo. Eu sou descendente Chikunda. Meu pai era Chikunda. Quem são os Chikundas? Guerreiros privilegiados. Está escrito. Procurem a pré-história colonial de Antônio Rita. Eram guerreiros privilegiados. Eram eles que faziam recolha de escravos para serem vendidos para o Brasil. Uau, Jesus! Percebem? Tinham domínio até a África Central. Eram guerreiros de verdade, muito temidos. Mas espiritualmente, que fundamento eles deixaram ficar na zona centro? Escuta, eles faziam culto ao espírito do leão, adoravam
ao espírito do leão. O famoso culto Mpondoro. Eles adoravam o espírito Mbona, espírito das águas. Todos os rituais ligados às águas, chovia, não chovia, cheias, eram eles que faziam, eram eles que controlavam a situação. Espírito das águas. Foram eles que construíram um templo para uma serpente chamada Ansato. Houve. Na zona centro, se conhece bem quem era Ansato. Se vocês forem a ler Ndebele e outros contos de Aníbal Aleluia, Henrique Aníbal Aleluia, vocês vão perceber muitas dessas coisas que eu estou a falar para vocês hoje. Serpente Ansato. Foram os Chicundas que construíram um templo para ela. Entravam para aquele templo para ir adorar aquela serpente. Foram eles que construíram um bezerro de ferro para adorar. Agora vejam, que tipo de fundamento está na minha vida? E não sou a única descendente Chicunda. Percebem? Somos muitos descendentes Chicundas, condenados a este tipo de fundamento. Estamos em Moçambique, somos moçambicanos. Falamos de Deus, falamos de Cristo, falamos do Espírito Santo. Mas a nossa vida está alicerçada em fundamentos de idolatria, em fundamentos de feitiçaria. O que vocês pensam que vai acontecer com a nossa vida? O que vocês pensam que vai acontecer conosco? Clamar a Deus por ajuda, clamar a Deus por socorro, aleluia! Para sairmos dos fundamentos. Porque se o Criador de todas as coisas é Deus, é a partir dele que nós devemos fazer a nossa vida. E não a partir de outros deuses. O que é que está a dar esse comportamento às pessoas? É o vazio em forma de Deus que está em mim, que está no ser humano. Vou procurar de alguma coisa para adorar. E vou adorando animais, vou adorando a natureza, a dizer que é Deus. Vocês pensam, existe um povo, os Macafula. A quem adoram os Macafula se nunca ouviram falar de Jesus? Percebem a gravidade das coisas? Se vem um Macafula de lá para a cidade, qual vai ser o fundamento do Macafula? E existem os Macafulas em Moçambique. Um povo que não conhece mais ninguém, só conhecem a eles mesmos. Sei que alguns missionários estão tentando chegar lá, e eu sei que na hora de Deus vão chegar. Mas são esses fundamentos que estão na nação moçambicana, que estão a criar problemas. Ouve, nós somos praticamente originários banto. Viemos lá dos Camarões, viemos daquela zona do Togo, viemos daquela zona do Congo, Kinshasa, aquela zona do Congo Democrático. Outros estamos a vir aqui da África do Sul por causa do Mfecane, o famoso Mfecane. Quando Chaka se levantou e perseguiu, Soxangane fugiu de lá, veio parar aonde? Veio parar em Moçapa, no centro do país. De lá começou a fazer o quê? Começou a implementar as suas teorias, começou a dominar, queimava aldeias para tomar domínio das pessoas. E que pactos é que ele tinha? Quando nós olhamos para a história de Moçambique, Soxangane,
Muzila e Maué viram dois irmãos lutando. Podemos encontrar um tipo de vida altamente idólatra, altamente de feitiçaria. Era aqui onde reinava a rainha Mujage. E quem era a rainha Mujage? Era uma feiticeira. Ela tinha a palavra para os reis. Era ela que tinha a ordem do dia. Percebem? Que rituais é que faziam os nossos reis, os grandes imperadores de Gaza? Que rituais é que eles faziam? Vocês lembram-se que Gungunhana, quando se zangava, em pleno meio-dia, o tempo escurecia, os morcegos passeavam, e o povo sabia, o rei está zangado. Que tipo de fundamento é esse? Pactos de sangue, alianças de sangue, se matava por ambição de trono, por ambição de reino. As pessoas moviam guerras uns com os outros. Por que não sentar conversar? Por que não levar as coisas de bom senso? Ouve, eu descobri que em Cabo Delgado há rubi, há ouro, há petróleo. Eu quero ocupar aquela zona. É melhor eu não fazer guerra. Vou pegar naquele povo, dar um outro lugar para viver e deixar o povo em paz. Mas estou a semear luto. Estou a semear dor, estou a semear terror, pânico. Para com isso. Tu estás a ser movido por aquilo que são os fundamentos da nação moçambicana. Sangue, derramamento de sangue. Há pessoas que morreram a dizer: vai ser sempre derramado sangue nesta nação pelo meu sangue que está a ser derramado hoje. Olha a palavra que ficou. Fundamento. Fundamento. E é fundamento de sangue. Agora, quem é o moçambicano que se levanta para lidar com fundamentos a partir de sua origem? Porque tudo tem uma origem. As famílias têm uma origem. Nós viemos de algum lugar, de algum sistema religioso, de algum sistema idólatra de feitiçaria. Nós viemos de alguma coisa dessa, que não é Cristo. Se nós formos olhar para a história da humanidade em si, toda a humanidade fala de Deus. Nós aqui em Moçambique, nós aqui em África, ok? Não temos problemas teológicos. Não temos problemas teológicos. Nós temos problemas cristológicos. Porque o caminho para Deus é Jesus. É isso que nós não conhecemos. Mas todos nós temos consciência de que existe Deus. E o adoramos à nossa maneira. Porque precisamos dele, sabemos que ele existe. Nós percebemos até pela natureza que há alguém superior que criou todas essas coisas. Mas como chegar a ele? É um problema. Agora, entre a ética cristã e as culturas, há muitos problemas. A ética cristã e a cultura batem-se continuamente. Ouve, para mim como cristã, toda mulher devia casar virgem. Todo homem devia casar virgem. Todo leito devia ser sem mácula. É assim que eu penso. É assim que eu ensino. É assim que eu desejo que a juventude permaneça. Então, eu não apoio adolescentes que vão aos ritos de iniciação e são obrigadas a desonrar. Ok? Eu não apoio isso. Mas, dentro dos ritos de iniciação, se ensina a respeitar o mais velho, se ensina a lidar com o próximo. Por que o cristianismo
não sentou com a cultura, potencializar a cultura para fazer com que a cultura pregasse o Evangelho. Por que não contextualizamos o Evangelho? Seria muito proveitoso. Agora nós não. Chegamos e dissemos, é do diabo, eu não quero isto, eu não quero aquilo, porque isto é do diabo, porque isto é do diabo. Acabamos matando a cultura, acabamos a matar os praticantes da cultura, e o Evangelho não produz fruto. Não é tempo de começarmos a rever as coisas para ajudar os moçambicanos e a nação moçambicana a lidar com o fundamento? Porque mesmo essa atitude da igreja em relação à cultura não é saudável. Já o fundamento por si está a criar ruído na pregação do Evangelho. Dá-te tempo de estudar as coisas, de perceber o que está no meio das coisas, para poderes lidar com isso com entendimento, com sabedoria e potencializar através da palavra. Eu acredito que se fosse possível fazer-se grandes seminários, conferências, estudos profundos com as culturas, com os praticantes da cultura, e dar oportunidade a eles de pregar o Evangelho, a igreja estaria mais saudável do que está. Ouve, o culto mbona é o que está a trazer problemas à nação moçambicana. Por isso, até o lar dos cristãos não está firme. Está lá mulher espiritual, está lá marido espiritual. Se fica bem 1, 2 meses. Casou uma semana, já está com problemas. Por quê? Porque o culto mbona é sério na nação moçambicana. É sério. As pessoas não se apercebem disso. Ouve, o Oceano Índico banha Moçambique. De uma ponta a outra ponta. Olha os rios que banham Moçambique. De onde estão vindo? Os Zambeze lá do Inilingo. Percebem? O que traz o Zambeze? O que está nas profundezas do Zambeze? Vocês sabiam que o Val de Rift termina na província da Zambésia? Começou lá na Ásia. Percebem mais ou menos o que eu estou a querer transmitir para vocês? Fundamento da nação moçambicana? Fundamento da nação moçambicana. O Val de Rift termina ali. No famoso Val do Zambeze. Percebem? Por que esta conexão toda? O que é que isto está a querer nos ensinar? Ouve, tu que me estás a assistir, que esta live te sirva de desafio para estudares mais, perceberes mais as coisas. Tem muita coisa com a qual nós precisamos de lidar para sermos natos cristãos, verdadeiros cristãos. Nós estamos num cristianismo de muito barulho, muito barulho. E não estamos a produzir frutos de arrependimento. Vamos parar um pouco e perceber que há coisas no nosso fundamento que nos estão a pesar, nos pesam tanto, 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 que não nos dá oportunidade de ter um bom testemunho do verdadeiro Deus. Eu gostaria imenso que tu percebesses. Ouve, eu sou mistura
Banto, Europa e Ásia. Um triângulo. Tu és mistura de quem? A mãe do meu pai era sansânica. Lá o vovô Sansã, nós soubemos. Está a vir do Zoroastro. Quem era Zoroastro? Segundo a história da humanidade, Zoroastro, fundador da magia, da alquimia, da astrologia. Ué, vejam lá o fundamento que está na minha vida. Percebem? Eu tenho conhecimento disso. Agora, tu sabes qual é o teu fundamento? Sabes qual é o teu fundamento? É idolatria, é feitiçaria. É o quê? É isso que te está a condenar. Enquanto não saíres desse fundamento, não vais evoluir. Não vais. Agora, como moçambicano, ainda que vás para os Estados Unidos, ainda que vás para a Rússia, sabe o que vai acontecer? Vais viver os mesmos problemas. Podes até mudar de nacionalidade. Podes até mudar de nacionalidade. Me escuta bem. Não vais deixar de ser moçambicano de sangue. Aquilo que é de Moçambique vai te reclamar. Estás a vir de onde? Ouve. Estou a falar no geral. Mas eu vou trazer para aqui uma palavra acerca de cada tribo moçambicana. Quem são os Jajauas? Quem são os Macondes? De onde vieram? Quem são os Lomés? Quem são os Lolós? Quem são os Chuabos? Quem são os Bitongas? Eu vou trazer isso. Porque já existe isso escrito. Só há pessoas que ainda não se deram tempo de ir investigar. Nós vamos trazer isso já investigado. Vamos falar sobre essas coisas. Não conheço a tua nação. Aí tu vais descobrir o que é que te condena. Ouve, eu estive a conversar com uma irmã na segunda-feira, na terça-feira, e a irmã me dizia assim, sabe, meu pai era militar. Eu me lembro, quando éramos bem de tenra idade, traziam curandeiros para casa, matavam galinhas, matavam cabritos, nos davam banho com os excrementos daqueles animais. Eu olhei para ela, eu disse, puxa, ela conhece um pouco da história dela. Isso vai facilitar a libertação dela. Existem duas coisas que acontecem no cristianismo, duas coisas. Me escuta, essas duas coisas se chamam evento e processo. Nós, os cristãos, gostamos dos eventos. Aquelas coisas, ué, aconteceu. Mas aquilo que tem que respeitar um processo que vai demorar, que vai levar um tempo para ser trabalhado, nós, os cristãos, não gostamos. Mas é no processo que está a nossa libertação. É no processo que está a nossa santificação. Ouve, permite que Deus faça esse processo na tua vida. Deixa Deus trabalhar contigo para te tirar do fundamento, para entrar na plenitude da tua bênção. Vocês sabiam que a Bíblia nos fala sobre libertação, sobre santificação? Tem lá. Leia um pouco a Bíblia numa outra perspectiva. Vais perceber que estás com problemas sérios em relação ao teu fundamento. Que o teu fundamento
te está a condenar, te está a maltratar, te está a paralisar, te está a bloquear e te está a impedir de ser uma bênção. O teu fundamento é problemático. Lida com isso. És moçambicano. De alguma tribo que com certeza não começou a vida em Deus. Agora, se não começou a vida em Deus, começou em quem? Nós temos dois caminhos. Dois caminhos. Ou com Deus, ou com o diabo. Se não estás com Deus, estás com quem? Com o diabo. E achas que o diabo não deixou marcas, sinais, pontos de contacto na tua vida? Não te enganes. Deixou. Quando ele quer, ele sabe muito bem onde vai tocar. Ele sabe muito bem o que vai mexer para te puxar de volta. Agora acorda. Dá-te tempo de buscar a Deus para sair do fundamento. Eu gostaria muito bem de dizer para vocês que a questão do fundamento é séria. Extremamente séria. Vamos falar com isto, com mais profundidade. Há doenças que nós temos que são coisas de fundamento. Vai descobrir que toda pessoa na família tem, morre da mesma maneira. São as coisas que se repetem na família. Toda a família vive assim. Se as mulheres não casam, todas as mulheres não vão casar. Se os homens não podem estudar, nenhum homem vai estudar. Essa família não pode construir casa. Ninguém vai construir casa. Fundamento. Fundamento. Qual é o teu fundamento? Em que está alicerçado o teu fundamento? Na idolatria? Na feitiçaria? Quem dizem os teus ancestrais que é o teu Deus? Percebes? Percebes agora a gravidade das coisas? Então, levanta-te para juntos começarmos a mudar a nossa história como nação moçambicana. Deus está muito preocupado com isso. Lembra-te que Jesus está breve para vir buscar a igreja. Apressa-te para que não te percas. Não desejes ficar, porque vai ser difícil e duro demais. Por hoje eu quero parar aqui e dizer para ti, próxima quarta-feira tem mais. Dá o teu like, compartilha com outras pessoas esta live, para juntos orarmos pela nação moçambicana. Antes de terminar, inclina a tua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te elevamos acima de todas as coisas. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos falando sobre o fundamento da nação moçambicana. Sabemos que o nosso fundamento é de idolatria, é de feitiçaria, é de derramamento de sangue. E esse sangue está clamando por justiça desde a terra. Senhor, nos auxilia por amor do teu nome. Te pedimos por todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, com ações de graças. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana, quarta-feira, 23 horas. Paz do Senhor.